Oi, gente, tudo bem? Vocês não devem estar entendendo nada, mas eu gravei um vlog falando sobre a minha leitura, durante a minha leitura de O Retrato de Dorian Gray. E eu vou deixar o vlog agora passando, e no final do vlog eu vou voltar para poder fazer uma mini resenha da história, tá bom? Então, até o final do vídeo. Bom dia, pessoas. Tudo bem? Eu acabei de acordar. Como dá pra ver pela minha cara. Não pergunta o que tá acontecendo no meu cabelo, também não sei. E eu tô lendo o Retrato de Dorian Gray. Comecei ontem. Ontem ou anteontem? Não me recordo. Comecei uns dias aí pra trás. E é, eu decidi que eu quero fazer um vlog. Porque eu tô achando a leitura muito diferente de tudo que eu já li. 4 capítulos até agora. E eu tô achando, assim, um livro muito... Sabe? Tipo, a escrita dele é muito poética. Toda página tem uma frase de emoção, assim, sabe? Uma frase de efeito. E eu tô achando isso lindo. Tô achando lindo. E eu fico tipo, gente, por que eu não li Dorian Gray antes? Sério, eu tô amando, eu tô achando o auge. E aí eu resolvi fazer um vlog. Só por causa disso, porque eu tô achando a história muito diferente. E aí, eu estou aqui tomando meu cafezinho. Na verdade, eu terminei. E agora eu vou. Agora são quantas horas? São 10h10. Já estou atrasada. E eu tenho muita coisa da faculdade pra fazer, então eu provavelmente vou ler só à noite. Mas agora eu vou ali lavar meu copo, né? Agora eu vou ali lavar minha caneca e vou lavar banheiro. Eu amo serviço de dona de casa. E depois eu vou fazer coisas da faculdade. E depois eu volto pra mostrar pra vocês quando eu for ler. Então, gente, eu não sei como funciona esse negócio de vlog. Tipo assim, se eu vlogo só a hora que eu tô lendo. Não sei como funciona. Então, então só pra falar mesmo, porque eu fiquei o dia inteiro fazendo coisa de faculdade. E agora eu tô muito cansada, não tô afim de ler, não. Aí eu vou ver um filminho agora, top. E aí depois eu vou ler novamente. E aí eu não sei se eu volto a ler o Retrato de Dorian Gray que eu tô lendo no Kindle, ou se eu volto e continuo Cidade dos Anjos Caídos, que eu tô lendo também. Não sei o que eu vou fazer da minha vida, não. Mas a hora que eu decidir, eu conto pra vocês, tá? Oi, gente. Já são... Quantas horas? Já são 11 horas da noite. E só agora que eu fui conseguir ler. Tava lendo aqui no meu Kindle. Eu sei que a iluminação tá uma bosta, mas eu tô com preguiça de levantar, então vocês que lutem. E eu tava lendo aqui no Kindle. E agora o Dorian, né, chegou numa parte da história que ele tá meio que lutando com uma dicotomia dentro dele mesmo, sabe? Ele não sabe se ele segue os pensamentos dos amigos dele ou se ele faz os próprios pensamentos. Ele tá meio perdido assim. E aí que ele começa a perceber as coisas do quadro, em relação ao quadro, em relação às atitudes que ele tá tomando para com outras pessoas. E isso tá mostrando mais do caráter dele. Agora a gente tá vendo um pouquinho mais do caráter dele, porque no início da história você ficava um pouco perdido, sabe? Porque, tipo, não explica muita coisa, você meio que caiu de paraquedas ali, você não conhece o Dorian direito. Uma coisa que me deixou bem assustada, que eu não sabia antes de ler, é que o Dorian é um adolescente, ele tem 17 anos. E os amigos dele são bem mais velhos. Ele tem dois amigos, que é o Harry e o Basil. Você fala esses nomes difíceis, não. E os dois são bem mais velhos do que ele. O Harry já é casado e tudo mais. E ele tem 17 anos e fica tentando seguir as ideias desses amigos dele, sabe? E, e depois de um tempinho só de leitura que eu fui perceber como que isso estava meio estranho. Mas eu tô em 40% do livro já, graças a Deus. E só agora que começou a acontecer as coisas, né? Começou as mudanças e tudo mais. E pretendo chegar aos 50% amanhã, se Deus quiser. E é isso. Acho que vou parar por hoje. Por hoje já deu, já li bastante. E agora eu vou dormir. Então, um beijo. Até amanhã. Oi, gente. Então, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Eu tinha terminado de ler A Lei de Escarlate e eu já fui... sim, terminei de ler ela num dia. No outro dia eu já comecei a ler o Dorian Gray. E aí... o Dorian Gray, eu li ele até metade do livro, bem tranquilo. Só que aí eu vi que eu tava precisando dar uma paradinha, porque eu não tava conseguindo prestar atenção direito.
E aí eu dei uma parada e li um outro livro, assim, de romance contemporâneo, uma coisa mais tranquila. E aí agora eu voltei pra ele de novo, pro Dorian. E tá, assim, até 50% do livro tava tranquilo, a leitura tava ok, não tava difícil, os diálogos estavam super ok, tava bem tranquilo de entender. Mas agora, depois dos 50%, agora dos 50 para 60% do livro foi bem complicado. Porque ele começou a, ele começou a florear a escrita, começou a filosofar demais, eu comecei a me perder, não foi legal. E aí agora eu dei uma parada de novo. Eu comecei a ler agora de noite, eu li 10%, né? De 50 para 60 e eu vou ver se eu consigo chegar nos 70 hoje ainda. Mas eu vou parar pra fazer um lanche, ver uma série, né? Porque ninguém é de ferro. E depois eu vou voltar e vou tentar ler de novo. E aí eu conto pra vocês o que tá acontecendo. Gente, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Ontem eu falei que eu ia ler até os 70%, né? E aí eu li até os 70%. E dos 50% por 70%, o Dorian mudou totalmente o personagem, né? Ele fez uma coisa assim que eu não tava esperando. Porque a gente tem uma passagem de tempo muito grande entre esses 20% do livro tem uma passagem de tempo muito grande. Tipo assim, enquanto a maior parte do livro, até os 50%, ele tá com 19 anos, quando a gente chega nos 50, né, ele já tá com 25 e depois ele já tá com 38. É tipo assim, sabe? Tipo, muda muito rápido, não dá pra ter nem noção do que tá acontecendo. E aí ele fez uma coisa que eu achei, assim, eu fiquei chocada, eu não estava esperando. E teve uns capítulos, assim, bem chatos, não vou negar, que ficavam. Era só descrição das coisas que ele estava gostando da época, né? Que ele estava meio que viciado em comprar instrumentos musicais, ele estava viciado depois em comprar tapeçaria, depois ele estava viciado em comprar mais não sei o que. Então, tipo, só ficava descrevendo as coisas que ele estava comprando, que eu achei muito chato. Mas quando chegou no 70%, né, ele fez uma coisa, né, e tudo mais, que eu achei o auge da história. Só que eu parei porque eu tava morrendo de sono e agora eu vou continuar. E já volto daqui a pouco para falar mais. Não sei quanto que eu vou ler, porque eu não sei quanto tempo que eu vou ter pra ler agora, que eu tô esperando a minha mãe. Mas vou tentar ler pelo menos uns 10%, né? Chegar no 80%, talvez eu termine hoje. Não tava esperando terminar hoje. Tô feliz, tô feliz. Então, gente, o que aconteceu? Aquela hora eu falei que eu ia ler, né? Aí eu sentei, li por 5 minutos e já arrumaram o serviço pra mim. Então, na verdade, eu não li. Mas eu estou em 70 e poucos por cento. Deixa eu ver. Do livro, eu tô em 76%. Eu li 6%, então tá ótimo. E vou ler mais agora e vamos ver, né, como vai ser. Eu tô amando, eu tô achando esse final muito bom. Esses 15%, 15 não, 20% finais estão bem bons. E é isso, né? Vamos ver o que vai dar. Então, gente, vocês acabaram de ver o vlog, vocês viram aí que loucura que foi a leitura desse livrinho aqui, O Retrato de Dorian Gray. Eu li ele no Kindle porque, né, tava no Kindle Unlimited e eu não queria comprar a versão impressa, então eu li aqui no Kindle. E o Retrato de Dorian Gray vai contar a história do Dorian Gray. Ele é um jovem adolescente de 17 anos que tá entrando na sociedade agora, né? Tá se descobrindo ainda aí nessa sociedade britânica bem fechada. E ele fica amigo de um pintor que é o Basil, ou Basil, não sei como fala o nome dele. E esse pintor fica assim, fica espantado com a beleza que o Dorian tem. E aí ele pede o Dorian para ele ser modelo e ele poder pintar um quadro do Dorian. E o Dorian fala, ok, tudo certo. E aí o livro começa com o Basil pintando esse quadro do Dorian. E enquanto ele tá lá pintando, chega um amigo do Basil, que é o Harry. O Harry fica lá, né, conversando com eles e tudo. E o Harry também fica muito espantado com a beleza do Dorian. Que o Dorian é um jovem, assim, de uma beleza única, sabe? Ninguém nunca viu uma pessoa tão bonita igual ele. Eles começam a conversar e tudo, e o Basil termina de pintar o quadro. E aí, quando o Dorian olha para o quadro pela primeira vez, é quando ele reconhece essa beleza dele, porque ele não tinha noção que ele tinha essa beleza, que ele era tão belo. Mas quando ele olha o quadro, ele fica chocado com o quanto ele é bonito. E aí, enquanto ele tá conversando com o Harry fala para ele que uma das coisas mais importantes na vida é a beleza e a juventude.
E o Harry fala pra ele que é uma pena que o quadro vai permanecer para sempre bonito e ele, o Dorian, né, o próprio Dorian, vai envelhecer e vai perder a sua juventude e a sua beleza. E o Dorian, influenciado por esse pensamento do Harry, ele vai, sem querer, fazer um pacto com o quadro de que ele quer que, em vez de ele envelhecer, o quadro envelheça no seu lugar e ele continue belo e jovem para o resto da vida. E aí, a partir disso, essa é a primeira influência, a primeira mudança de caráter do Dorian. E durante a história, ele vai sofrer várias mudanças de caráter, várias influências externas, porque ele não era um jovem tão egoísta assim, sabe? Como ele vai ficando assim. E aí, durante a história, ele se apaixona por uma mulher, que é a Sybil Vane. A Sybil, ela também é nova, ela é jovem, ela tem 17 anos, e os dois se apaixonam, uma paixão louca, e ela é atriz. E aí, um belo dia, ele resolve apresentar ela para os amigos dele, pro Basil e pro Harry, e leva eles no teatro onde ela se apresenta. Só que nesse dia, ela se apresenta assim, péssima, ela faz uma péssima apresentação, e o Harry e o Basil, mais o Harry, influencia ele a terminar com ela, porque ela é uma péssima atriz, e se ela não pode ser uma atriz, ela não pode ser mais nada, basicamente isso. E aí o Dorian se sente meio traído, ele acha que a Sybil traiu ele por ela ter feito uma performance tão ruim para os amigos dele, e ele vai lá e ele fala que ele fica decepcionado com ela, que ela traiu ele, que ela não confia, que ele não confia mais nela e que ele acha que os dois deveriam terminar. Ele termina tudo entre ela fica desesperada, ela chora, ela fica assim, né, muito mal, e ele vai embora para casa. E aí, durante a noite, ele fica pensando que, mas eu deveria dar uma segunda chance para ela, eu fui muito sem educação com ela, eu vou lá conversar com ela. Só que no outro dia, ele descobre que a Sybil se matou. E aí, ele vai ficar extremamente chateado, extremamente triste, até que o Harry vai influenciar ele novamente e vai convencer ele de que o suicídio da Sybil foi a maior prova de amor que o Dorian já recebeu. Que ela amava tanto ele, mas tanto ele, que ela não poderia viver sem ele e ela preferiu morrer do que viver sem o Dorian. E o Dorian acredita nesta baboseira. E aí, essa é a primeira mudança no quadro. É quando o Dorian percebe que o quadro tá envelhecendo no lugar dele. E aí, a partir disso, a gente tem vários anos se passando, né? E cada vez esse quadro se modificando mais, enquanto o Dorian continua com a mesma beleza, com a mesma juventude, nada mudando, a não ser o seu caráter. A parte de dentro dele vai mudando o tempo inteiro durante o livro, sabe? E aí, me desculpem os cachorros, eles não querem participar do vídeo também. E depois, eu senti, né, na minha leitura, que depois da morte da Sybil, e que ele foi convencido pelo Harry disso, de que ela morreu por amor, a transformação do Dorian vai ficando cada vez pior. Que a transformação dele, o caráter dele vai se transformando e ficando cada vez pior, ficando cada vez mais egoísta, ficando cada vez, assim, mais deslumbrado, achando que o mundo gira ao redor dele. E ele vai se tornando uma pessoa muito ruim. E ele vai chegar a um ponto da vida dele que as pessoas não vão querer ser mais amigas dele. Porque ele virou uma pessoa extremamente desagradável e a única pessoa que ele tem realmente amizade é o Harry. E mais pro final, assim, do meio pro final do livro, o Dorian tá tão deslumbrado, eu acho que ele fica numa posição, ele tá tão fudido mentalmente que ele começa a colocar a culpa do quadro existir e dele ser jovem no Basil, no pintor que pintou o quadro. Porque ele acha que a culpa é dele, que a culpa é do Basil, que o Basil fez isso com ele, que o Basil que o transformou nessa pessoa que ele é, nessa pessoa egoísta. E aí um dia o Basil vai visitar ele e ele acaba matando o Basil por achar que a culpa é dele e, de uma forma completamente distorcida, ele distorce isso na cabeça dele, como se ele ter matado o Basil fosse uma coisa boa e uma coisa correta a ter acontecido, dele ter feito. Isso pra mim foi assim, o ápice do Dorian foi quando eu realmente percebi a pessoa que ele tinha se tornado. Porque no início do livro eu até gostava muito dele, eu achava ele um cara bacana, legalzinho, mas eu percebi que ele era muito jovem, então ele foi se deixando influenciar muito fácil.
E quando chegou nessa parte que ele mata o Basil, que é quando o quadro se modifica mais ainda, como se ele tivesse uma aura vermelha de sangue em volta dele no quadro, é a hora que eu percebi que realmente não tinha volta pra ele. O Dorian Gray não tinha volta. Ele ia ser pra sempre essa pessoa egoísta, ele ia ser pra sempre essa pessoa que ia distorcer tudo para o próprio bem. E isso se mostra muito quando ele resolve que ele vai ser bom. Ele só resolve que ele quer ser bom para o seu próprio benefício. Ele não tá querendo ser bom para ajudar outras pessoas. Não, ele quer ser bom para ajudar a si mesmo. E até mesmo quando ele vai tomar uma atitude humilde, ele tá pensando no próprio bem. Então, tipo assim, ele já tava fudido, ele se fudeu mais um pouquinho, sabe? A cabeça dele, as coisas, como as coisas funcionam na cabeça dele, como as coisas funcionam na vida real, é muito distorcido, é muito diferente. E ele, quando ele chega no final, uma pessoa tá querendo matar ele e, sem querer, alguém mata esta pessoa. E ele fica feliz da pessoa estar morta, porque agora ele não corre chance de morrer. Tipo assim, ele queria que a pessoa morresse, mas ele não queria matar mais. Então, quando ele ficou sabendo, ele achou que tava lindo, que era perfeito, que era a melhor coisa que já tinha acontecido na vida dele, era esse cara ter sido morto, porque era a melhor coisa para ele. E é isso, né? A história do livro em geral. A minha opinião, eu gostei muito do livro. Eu li a edição que tem cortes, né? Que a que foi. Eu li as edições censuradas, né? Eu não li da edição nova, que não tem censura. Então, né? É isso. Só queria deixar isso pontuado. Eu gostei bastante do livro. Ele tem uma escrita muito poética. Tem horas, tem os 2 capítulos que é só de descrição de coisa, que eu achei um porre, realmente é muito chato. Mas o resto do livro, ele tem uma descrição muito poética das coisas. Você meio que se perde um pouco no texto se você não estiver mantendo muita atenção. Mas eu gostei muito da história, principalmente do final. O final eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, porque é uma coisa que você consegue adivinhar. Mas quando realmente aconteceu, eu achei que foi no timing certinho, sabe? Ele aconteceu do jeito que deveria acontecer, quando deveria acontecer. É um livro que eu indico, sim, porque ele traz uma história muito legal. Eu gosto dessa história do Dorian. Ela tendo ou não uma moral, porque a gente tem essa mania, né, de procurar moral nas coisas, e a história do Dorian não é bem uma moral. Aí depende de como você vai ler. E eu gostei muito, procurei saber da vida do Oscar Wilde. Eu fiquei impressionada que ele foi, né, julgado na corte por ser um homem gay, que ele foi lado do país por ser um homem gay. Então ele tem toda essa bagagem aí com ele. O Retrato de Dorian Gray foi o único romance que o Oscar Wilde escreveu. E o Oscar Wilde, ele tinha na cabeça dele, ele acreditava que a arte era somente feita pela arte. Então é por isso que eu falo que esse livro, ele não tem uma moral muito específica, porque o Dorian Gray achava que a arte, ela só existia para ser uma coisa bonita, não era uma coisa que modificaria, que a arte não tem o poder de modificar socialmente alguém, não tem o poder de afetar alguém socialmente, que a arte é feita só para ser bela. E a gente vê bem esse pensamento dele durante a história também, que eu achei extremamente, assim, inteligente e bem feita e tudo isso. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. O Dorian Gray eu dei 4 estrelas pra ele, mas eu favoritei porque eu gostei muito, muito mesmo da história, do jeito como ela é escrita. Eu não sei, alguma coisa nessa história me tocou que eu não sei explicar o que foi, mas eu gostei bastante. Eu indico também pra você que tá aí procurando um clássico pra ler. Ele não é um dos clássicos mais fáceis que eu já li, com certeza não. A Letra Escarlate é muito mais fácil do que ele. Eu achei, né, na minha opinião, eu achei a Letra Escarlate muito mais fácil de ler do que ele, mas é um livro, assim, com uma escrita poética belíssima, sabe, com várias partes, assim, com frases muito bonitas, muito bem construídas, e que eu indico se você tá aí procurando um clássico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, curta o vídeo, por favor, deixa seu comentário me contando se você já leu Dorian Gray, se você conhecia a história e se você tem vontade de ler. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!